A gente vai hoje conversar sobre o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E a gente vai conversar com o Fábio e eu vou contar também um pouquinho da história do museu. A gente está fazendo uma série que se chama Diálogos Instigantes, que é promovida pela Galeria Almeida e Dale. Meu nome é Denise Matar. A galeria, ela procura ter uma ligação muito próxima com as instituições e já há bastante tempo eles tentam realizar e ajudar doações para as instituições. Então a gente está fazendo uma série de papos com artistas, com os filhos de artistas e também com instituições. Então, dentro desse segmento das instituições, eu já conversei com o Silvio Frota, do Museu da Fotografia, e também conversei com o Marcos Amaro, da Fama. E hoje a gente vai conversar com o Fábio Schwartzwald, que é o diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um museu que eu conheço bastante, porque eu trabalhei nele durante 7 anos. Eu trabalhei de 90 a 97 como coordenadora de artes plásticas, trabalhei em dobradinha com o Marcos Lontra. O Museu de Arte Moderna do Rio é um dos museus mais importantes do Brasil. A história dele é uma história incrível, porque ele foi o celeiro de grandes talentos e de movimentos importantíssimos para a arte brasileira, e que inclusive definiram os rumos da nossa arte, né? É um museu absolutamente importante. E eu diria que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um diamante. É um diamante que, por enquanto, tadinho, ele está meio esquecido lá na caixa, está precisando de uma polida, de um brilho, e eu acho que o Fábio está disposto a fazer tudo isso. O Museu de Arte Moderna estava num processo de mudança quando começou a pandemia, tinha até um chamamento internacional para um novo diretor artístico, e aí a gente teve que parar tudo, mas não parou, continua atuando. Então agora eu vou chamar o Fábio e vou contar um pouquinho para vocês. O Fábio, ele é formado em Economia pela UERJ, tem MBA em Finanças pelo IBMEC, em Gestão Empresarial pela FGV e em Análise de Conjuntura Econômica pela UFRJ. Ele trabalhou no mercado financeiro por 22 anos. Foi diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, de 2017 a 2019, portanto 2 anos e 8 meses, e assumiu a diretoria executiva do Mandu Rio no dia 13 de janeiro desse ano. Ele também é do Conselho Internacional do New Museum, de Nova York, foi do Conselho da Escola do Parque Lage durante 7 anos, da Residência Capacete por 3 anos e do Conselho de Aquisição do MAN por 6 anos. Então, ele foi também... O ano passado, eu conheci o Fábio no júri do Prêmio Marco Antônio Vilaça e já tivemos uma empatia assim imediata. Eu fico muito feliz da gente ter alguém... Olha, Luiz Cancelli, como vai? Aí eu fico muito feliz de ter alguém da área de economia para trabalhar com a gente, para salvar a gente. Eu vou chamar aqui o Fábio, ele já está aqui aguardando. Vamos lá. Cadê o botãozinho aqui? Pronto, ele está aguardando a entrada dele, tem que ter aquele momento conexão, né? Que ficamos todos esperando, está conectando e yes! Tudo bem? Tudo bom, Denise? Como é que você está? Estou bem. Feliz por você estar aqui, por a gente estar conversando sobre aquela joia que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tá? A primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que você, que é uma pessoa que começou no mercado financeiro, como é que você foi parar como diretor do Parque Lage? Conta essa história para a gente. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer enorme falar com você, Denise, uma pessoa que eu admiro muito, tem uma história na arte incrível, né? Trabalhou 7 anos lá no
no MAN, então eu hoje também vou aprender mais do que falar até com você sobre o museu, né? Mas essa história é uma história interessante porque realmente é muito difícil você ver uma pessoa do mercado financeiro, né, de repente largar tudo, Infelizmente, né? A gente mudar de precisa. lado, né, e ir para essa área cultural, né, e particularmente tocar a escola. Mas é uma questão de paixão, né? Eu comecei a colecionar 18 anos atrás e como você mencionou, eu comecei a ver que só colecionar não era algo que me interessava. Eu vi que o mundo da arte era muito mais potente, né? Toda a Uhum. construção que tinha em volta dele era muito interessante, muito importante, né? Das pessoas conhecerem mais. E eu tive esse privilégio de conhecer, né? Conhecer artistas, conhecer galeristas, conhecer curadores. E eu comecei a me envolver nesses conselhos, né? Que eu acho que Uhum. é um primeiro passo, né? Esses jovens colecionadores começam a se envolver nos conselhos. E aí, quando eu comecei a me envolver no conselho, particularmente do Parque Lage, para mim foi uma coisa muito interessante, muito importante, que eu via o problema de gestão que acontece, né, nos equipamentos culturais como um todo. Né? Então, assim, o grande problema hoje que a gente tem, A né, falta de gestão, você quer é dizer, a né? falta de gestão, né? Uma visão de gestão um pouco assim limitada, né? Com É uma antiga, visão né? uma visão Antiga, antiga, né? uma visão um pouco contemporânea, né? Dessas pontes que a gente tem que criar, né? Eu acho que é muito Uhum. importante criar essas pontes entre o mercado financeiro, o mercado empresarial e a cultura, né? Eu acho que Claro, eles se retroalimentam, né? De uma forma muito importante. Então, depois de vários anos, né, trabalhando no Conselho do Parque Lage, em outros conselhos, e apaixonado por arte, né, apaixonado por todo esse universo, eu vi realmente algo que seria muito interessante para eu fazer, que era poder, de alguma forma, trazer todo esse meu network, né, todo esse meu know-how também, para ajudar esses equipamentos culturais. Né? Eu nunca imaginava, quando eu saí do mercado financeiro para trabalhar com arte, eu não imaginava ir para o Parque Lage. Aconteceu, né? Não foi por acaso, você né? não Foi muito sabia que você ia interessante. ser picado pela mosca azul, né? E assim, eu não sei se você se lembra, mas o Parque Lage, ele passava por um momento muito crítico, né? O governo, né? Porque é um equipamento do governo, né? E era na época do É, é. Pezão, né? E o governo do Uhum. estado estava passando por uma recuperação, né, financeira, então não tinha como pagar os salários dos funcionários, não tinha Ah, nem dinheiro para a escola. Então, foi interessante porque foi um desafio muito grande, né? Assumir, né, uma carreira nova, né, na sua vida, no com meio do caos, no meio né? do caos e numa escola tão importante, né, a escola mais importante que a gente tem no Brasil de Uhum. arte, né, livre, né? Outro celeiro de grandes artistas, né? Os principais artistas do Brasil, né, da década de 80 estudaram lá, né, quase, né, 70, Uhum. 80 todos estudaram lá. Então, realmente foi essa situação muito inusitada que ocorreu na minha vida, mas que eu estou muito feliz e muito realizado, né? Apesar de você abrir mão de questões financeiras, porque nunca, né? Infelizmente a cultura não paga o que paga as empresas, né? Não paga o que paga os bancos, mas deveria pagar porque a importância da cultura é enorme, né? Na Uhum. nossa sociedade, no nosso país. Eu abrir mão mesmo de dinheiro, de recurso para poder Tenho certeza. ajudar e dar minha contribuição. Olha, eu vou contar pouquinho para vocês a história do museu e o Fábio, porque a gente queria que você. A gente tá com gente aqui do Brasil inteiro ouvindo a gente. Então, eu queria contar um pouquinho, assim, muito rapidamente, para vocês entenderem o equipamento que está agora nas mãos do Fábio. Aqui a gente tem uma fotografia. Gente, olha que coisa linda! Esse é um postal antigo mostrando o prédio do Museu de Arte Moderna, que fica em frente à Baía da Guanabara, um lugar absolutamente deslumbrante, né? E aqui a gente tem a passarela, na época da construção, né? A gente tinha a passarela do museu. Essa foto é uma foto do Marcelo Gauthieron, que eu Eu nem achei na conhecia essa internet. foto, é linda. Essa foto eu fiquei pirada por ela. E essa ponte, ela serviu de inspiração para uma crônica do Rubem Braga, que começa assim: olha, gente, que lindo.
Aquela ponte lançada sobre a pista, em frente ao Museu de Arte Moderna, é uma das coisas mais belas do Rio. A gente vê que é possível fazer poesia com cimento e entende que a linha reta é irmã gêmea da linha curva e que o cálculo mais sábio pode resultar na maior emoção de simplicidade. É lindo, né? Está todo mundo dizendo que nunca viu essa foto, eu pesquei lá. E o Não, Museu de Arte Moderna, né? é, e, e essa E aí foto, tem assim, só fazendo até um parênteses, né? Porque essa foto ela é muito importante, já que ela é a ligação do centro da cidade para o museu, né? É essa ponte, né, que as pessoas atravessam sem perceber essa beleza, porque passa por cima do aterro, né? E é um trabalho que a gente está fazendo já agora, né? De trazer uma segurança para as pessoas que estão vindo no museu, né? Então a gente isso é aumentou. super importante você contar, porque todo mundo tem medo dessa linda ponte. Conta tudo que você está Exatamente. fazendo. A gente aumentou, né? Eu acho que tem duas ações muito importantes sendo feitas no museu agora, nesse momento, né? Primeiro, a gente iniciar a limpeza da área externa, né, que apesar de ser algo que é de responsabilidade da prefeitura, a gente entende que é uma responsabilidade nossa, já que os nossos visitantes, né, eles passam por ali, eles entendem ali como um espaço do museu, né? E a segurança também, né? Então hoje a gente tem, a gente aumentou em 50% o número de seguranças na área externa, né? E nesse caso especificamente a gente está botando um carro, né, da nossa segurança do lado dessa ponte, né, para as pessoas terem segurança de passar, né, um carro que tem aquelas sirenes rodando. E também a gente tem uma ação do governo do estado que foi muito importante, que é uma polícia, né, que a gente tem o aterro presente, né, e o aterro presente ele se concentra muito no MAN. Então é muito interessante porque todo dia você tem 3 a 4 pessoas o tempo todo do aterro presente ali embaixo. Então a gente conseguiu dessa forma trazer uma segurança e os grupos de dança voltaram a participar daquele espaço, né, dançando, dando aula de capoeira, dando aulas de dança. Então, nesse sentido, já é um trabalho que a gente tem feito importante para reativar essa área externa do museu também, né? Maravilha. Eu vou mostrar uma outra foto aqui para vocês, que é uma foto famosa. Essa é uma foto, essa pessoa que está no meio é o Nelson Rockefeller, e o que está na ponta da direita é o Titilo Matarazzo. E essa é uma célebre conversa que existiu do Nelson Rockefeller convencendo todo mundo a fazer os museus de arte moderna aqui no Brasil. Convenceu. Então, a gente teve o Museu de Arte, surgiu o Museu de Arte Moderna do Rio, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o próprio MASP, e todos esses museus se espelharam nos regulamentos do MoMA. Só que no MoMA, nos Estados Unidos, é muito bom você ser um museu particular, porque quando você é um museu particular, você pode receber dinheiro do governo federal, estadual e municipal e dos particulares. E aqui, um museu particular não é de ninguém. Então, ninguém quer dar dinheiro. Então, eu imagino que você vai pegar aquele longo safari difícil para conseguir captar dinheiro para a instituição. Eu acho que eu já estou um pouco acostumado com isso, porque quando eu peguei o Parque Elástico, mesmo sendo um equipamento do Estado, foi muito interessante. Às vezes é até pior, né? Não, é até pior. Não, às vezes não. No Brasil, infelizmente, é até pior, porque a gente vê o que acontece no MAR e no Museu do Amanhã, que tinham dotações orçamentárias, mesmo antes do Covid, de 15 milhões um e 20 outro, e eles zeraram esse repasse, né? Então, nesse sentido, o MAN, sem dúvida, tem essa situação, né, que é um equipamento privado, né, sem fins lucrativos, né? Tem um conselho administrativo. Então é muito interessante porque por muito tempo muita gente achava que era um equipamento do governo federal e não é. É um equipamento privado que, sem dúvida, cria um desafio muito grande, né? Porque você não tem aquela dotação orçamentária, né? O do governo federal, do estadual, do municipal, zero. 100% a gente tem que ir atrás, a gente tem que captar.
mas nos dá também uma liberdade de atuação muito grande, né? E hoje o que a gente mais vê é muitas vezes essa liberdade de atuação ser cerceada, até com casos de censura, né? Então eu acho que nesse momento isso para nós é uma vantagem também, já que a gente está trabalhando em um plano estratégico de captação, trazendo muita transparência, né, para o museu, para os números, para as ações, porque os investidores só vão ter tranquilidade de investir onde eles sabem que tem uma gestão transparente, né, com processos, com métodos, com tudo que vai acontecer. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui. O museu ele foi criado em 48. O primeiro presidente foi o Raimundo Ottoni de Castro Maia, que o pai dele também tinha o mesmo nome, né? E a gente tinha, olha que maravilha. Olha, os diretores do museu eram o Gustavo Capanema, o Manuel Bandeira, o Marcelo Roberto, o Rodrigo de Melo Franco, o Antônio Bento, o Quirino Campo Fiorito, e os diretores de departamento eram o Portinari, que era de pintura, o Bruno Jorge, de escultura, o Alcides da Rocha Miranda, de arquitetura, o Santa Rosa, de teatro, e o Roberto Assunção, de cinema. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que o Museu de Arte Moderna do Rio, desde a sua constituição, tinha essa ideia de ser um museu plural, que também falasse com o cinema, por isso é que se constituiu uma cinemateca. E aí aqui, olha, eu vou mostrar para vocês uma imagem incrível que a gente tem aqui, olha, a gente tem o Afonso Eduardo Ride e a Carmen Portinho, junto da maquete do Museu de Arte Moderna do Rio, com os 3 blocos, né? O bloco escola, o bloco teatro e o bloco de exposições, né? E aí, quando a Carmen Portinho começou a obra, porque é assim, em 52 o museu recebeu um terreno de 40 mil metros quadrados sobre o mar, né? Porque o aterro ainda estava sendo feito. Verdade. Né? E o Afonso Eduardo Ride, ele teve esse desafio de construir esse prédio sobre um terreno aterrado, que é uma complicação arquitetônica. Tanto que o museu é considerado um case de arquitetura. Né? Mas eu queria ressaltar uma coisa importante, que a engenheira era a Carmen Portinho, e que ela acabou sendo uma das pessoas super importantes que trabalhou na constituição do museu. Né? Aqui tem uma imagem. Gente, olha que coisa mais linda! Esse tratorzinho carregando a placa do Museu de Arte Moderna. Né? E aqui o prédio já feito. Né? Tá. Aí perguntaram para a Carmen Portinho, você vai adorar essa história, perguntaram para a Carmen Portinho quanto que vai custar a obra? Aí ela respondeu, ela estava cheia de responder essa pergunta, ela respondeu, o mesmo que as pirâmides do Egito. Ninguém pergunta quanto custaram as pirâmides, mas elas são lá até hoje. Mas é uma manutenção difícil do museu, né, Fábio? Não, nem me fala. Eu acho que assim, é muito interessante essas fotos, porque eu acho que esse museu ele teve realmente o seu início com um projeto muito bonito, né, pautado na arte e na educação. Né? E esse momento que a gente vive agora no museu, né? Esse momento de transição, né? Que eu estou entrando agora e participando, né? E realizando, a gente vai voltar com o Bloco Escola. Né? Eu acho que é muito importante a gente trazer, né, toda essa nossa potência, né, de educação, de uma escola livre de arte, como tem o Parque Lage, né, de volta para o MAN, porque esse foi a sua essência, né? O MAN começou pelo Bloco Escola. O diferencial, o grande diferencial foi esse. Exatamente, foi esse. Então, assim, é um museu que ele é único no Brasil. Por quê, Denise? Você conhece melhor que eu. A gente vai ter o Bloco Escola de novo atuando. A gente é o único museu do Brasil que tem uma cinemateca, que é a maior cinemateca independente do Brasil, depois da Cinemateca Brasileira agora que está lá, a Regina Duarte tocando, né? Mas a nossa Cinemateca tem mais de 23 mil títulos, mais de 2,5 milhões de documentos. Então é realmente uma preciosidade, é uma joia que a gente tem. E todos os filmes são sempre... As mostras são todas gratuitas.
né? Então a Pois gente é. passa quase 900 títulos por ano, gratuitamente, fora os Caramba, não sabia. festivais. Né? Olha, Então, nesse sentido, a gente tem um espaço realmente muito potente, né, para todas as formas de cultura. E é um pouco disso claro. que eu quero trazer, né? Voltar com dança, voltar com apresentações Vou musicais, te mostrar uma né? coisa de dança aqui sensacional. Ó, antes da gente passar, eu vou mostrar aqui para vocês o projeto arquitetônico do museu. É assim, o projeto do Museu de Arte Moderna do Rio, ele é realmente, como eu disse para vocês, um case de arquitetura. Tá? Ele é estudado por todo mundo, porque o RID, para poder resolver o problema de estar numa área de aterro, ele construiu um museu que ele é todo estruturado sobre essas colunas. Né? Na verdade, ele é um museu suspenso. Suspenso, exatamente. Ele é um museu suspenso. E o que faz com que ele tenha espaços incríveis. Então, ele tem um espaço monumental, que tem 8 metros de altura. Depois, ele tem um segundo espaço, que eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Ele tem um espaço de 1.500 metros quadrados, sem nenhuma coluna. Coluna. É uma É. coisa inacreditável. Né? Na verdade, esse projeto até hoje é um projeto atual, né? Infelizmente, a gente teve que suspender a UIA 2020, né? Que aconteceria agora no Rio de Janeiro, nesses meses de junho. E a gente já estava com um projeto junto com os italianos, né? De fazer 2 workshops para pensarem a parte externa do museu, com projetos para a parte externa do museu, né? Porque é um case, a gente recebe mais de 100 pesquisadores, 200 por ano, só Nossa, para olha essa analisar escada, a gente. arquitetura. E isso aí é uma pintura, né? Isso Não, é um essa sonho. escada, isso aqui é uma foto da construção, é o Reed andando na escada. Olha que maravilha que é, né? É uma beleza. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês a foto da inauguração, inaugurada pelo presidente, pelo Juscelino Juscelino. Kubitschek. Aqui a gente tem a Nilmar Bittencourt e a Carmen Portinho, que foram as 2 mulheres que tocaram esse museu durante muito tempo. Né? Aí o museu abriu, em primeiro lugar, o Bloco Escola, que é maravilhoso, que você está falando do Bloco Escola. E essa imagem que vocês estão vendo, olha que coisa linda. Essa foi a primeira exposição que o Museu de Arte Moderna fez, que era uma exposição de arte britânica, nesse espaço, né? Aí, né? E tudo aconteceu no Bloco Escola. Gente, olha, esse é o Ivan Serpa, que é lindo. E uma graça essa foto. E o Ivan Serpa, então, ele vai e começa os cursos, que realmente você tornou a falar, e realmente os cursos são absolutamente importantes. Então, a gente tem os cursos do Ivan Serpa, também tem o Ateliê Livre de Gravura, que começa com o Friedlander e depois vai se tornar assim, também outro celeiro de gravadores importantíssimos. Né? Aqui a gente tem, olha, eu vou desfilar agora rapidamente, para a gente continuar o nosso papo com o Fábio, as exposições que o museu fez. Gente, olha isso, ó. Exposição de Arte Neoconcreta, 1959. A de cima é a Lígia Clark e a de baixo é a Lígia Pape. Opinião 65, uma exposição absolutamente importante para a história da arte brasileira. Uma foto também da Opinião 65. Tudo isso aconteceu ainda no Bloco Escola, tá? Aqui, Nova Objetividade Brasileira. Olha que maravilha. Instalação do Hélio Oiticica. Tá? Aqui, nessa mesma exposição, Nelson Lerner. E aí a gente tem os salões de verão que aconteciam regularmente. Esse é o Salão da Bússola. Esse aqui, gente, é o bairro com as trouxas ensanguentadas dele. Na década de 70, a gente tem Frederico Moraes fazendo os domingos de criação, que eram inacreditáveis. Gente, olha, eu participei do dia desse... Você participou desse dia? Esse dia, foi o dia do papel.
porque o Frederico ele conseguia material de várias empresas. De empresas, ele conseguiu exatamente. metal, a outra vez ele conseguiu barro, a outra vez ele conseguiu papel, né? E aí, esse dia do papel, eu participei desse. Era uma coisa inacreditável, era um happening, era uma coisa feliz. E isso em plena época da ditadura, né? Quer dizer, uma coisa assim... Começou em 71, né? 71 que começa os Domingos da Criação com o Frederico de Moraes, que tocou o Bloco Escola, né? Então, eu acho que... E é muito interessante que ele também foi diretor do Parque Lage. Então, assim, ele para mim é um gênio, né? Não, eu A adoro. gente quer aproveitar que ele ainda está vivo, a gente quer fazer uma entrevista com ele, porque com esse retorno do Bloco Escola, uma das nossas ideias, a gente vai fazer entrevista com ele, com a Anabela Geiger, com o próprio Fernando Coqueralho, com o Antônio Manuel, porque a gente ainda tem uma história viva, né? Muito potente, muito importante, né? Cido Meirelles. Todo mundo. Mas a nossa ideia, né, Denise, eu acho que é muito interessante a gente ouvir essa tua história, porque a nossa ideia é realmente entender toda a importância histórica desse museu, né? E a minha responsabilidade é enorme em relação a isso. Pois é, isso que eu ia falar, tu tem responsabilidade. Uma responsabilidade enorme, né, em relação a isso. Mas, assim, potencializar isso. A gente quer voltar, né, a trazer esse público, né, para o nosso museu, né? Então a gente quer um museu mais solidário, né? Um museu que as pessoas possam circular, possam utilizar as várias entradas que o museu tem, né? Porque o museu você pode entrar pela rampa, você pode entrar pelo estacionamento atrás, você não tem só aquela entrada. Então, nesse sentido, é muito bom entender, né, toda essa potência. Parque do Flamengo com aquela vista escandalosamente linda, né? Não, e nesse momento que a gente... Ó, a Malu está falando que está na Suíça, tem que entrevistar o Bert Miller. Bert Miller, Não, vamos. Eu acho que essas dicas são ótimas. A gente está trabalhando nessa seleção, né, nessa curadoria. Mas a gente tem uma vantagem enorme que outros museus não têm, porque a gente tem esse parque embaixo, né? E isso cada vez mais vai ser muito valorizado. Então, eventos na área externa vão ser cada vez mais importantes de serem feitos, porque as pessoas realmente vão estar nessa volta, né? Ainda se adaptando a ambientes fechados, né? Já era um projeto nosso, mas a gente vai potencializar ainda mais, fazendo exposições ao ar livre, performances, né? Eu acho que é essa alegria que a gente quer trazer de volta para o museu, né? Eu vou contar para você agora uma história maravilhosa. Assim, primeiro tem uma história trágica. Aí, em 1978, como todos sabemos, o museu teve um incêndio que destruiu praticamente uma boa parte do acervo original do museu. E durante metade da década de 80, ele ficou um pouco parado, naturalmente, com obra e tudo. E de metade em diante da década de 80, ele ficou fechado. O diretor era o Paulo Eckenhoff, mas o Paulo fez um trabalho de base importante, criando as áreas de museologia, criando a área de desenho industrial, um departamento de arquitetura. Então, ele construiu esse trabalho de base. E logo depois dele, entramos, eu e o Marcos Lontra, em 90, e eu fiquei no museu até 97, tá? Então, peguei esse período todo. E a gente, quando entrou no museu, a gente tinha essa mesma ideia e fizemos essa mesma ideia de trazer as pessoas. Então, a gente criou o Galpão das Artes, que tinha uma articulação muito importante de trazer público e cursos que aconteciam e várias exposições importantes. E aí a gente fez a Regina Miranda fez uma coisa, gente, olha, essa aqui é uma fotinho que não dá para ver nada. Mas, olha, em 1991, a Regina Miranda fez uma coisa que se faz hoje, que é um espetáculo de teatro imersivo que você vai passando por ele, tá? Era uma coisa espetacular. A gente pegou o museu inteiro, tá?
E aí a gente tinha pedido, eu não vou contar a história, mas não vou contar o nome do santo. A gente tinha pedido um patrocínio e o patrocinador não quis dar o patrocínio. A Divina Comédia foi absolutamente divina, né? Aí o patrocinador não quis dar patrocínio, um patrocinador conhecido, ele não quis dar patrocínio para a gente. Aí a gente começou a fazer a Divina Comédia e começou a encher de gente. A gente fez por alguns dias, a gente pegou o museu inteiro. A Regina fez um trabalho assim espetacular. E aí a gente cobrava ingresso, era um ingresso barato. E tinha tanta gente querendo ver que os ingressos começou a aparecer cambista vendendo o ingresso. Aí a gente pegou este cara que tinha recusado o patrocínio, ele teve que comprar ingresso no cambista. Ótimo! Olha que maravilha! Tá? Ó, gente, ainda foi na gestão minha e do Marcos que a coleção do Gilberto Chateaubriand veio para o Museu de Arte Moderna como um comodato, né? E que está no museu até hoje. E a gente fez várias exposições importantíssimas. Quando teve a Eco 92, a gente fez várias exposições, fez uma exposição maravilhosa do Krasberg, fez a Eco Arte e fez uma exposição que as pessoas esqueceram, que se chama Arte Amazonas, que tinha Marina Abramovic, Julião Sarmento, o Anthony Gormley. Essa aqui era a instalação do Gormley, que eram 25 mil bonequinhos de barro. Você não sabe o que é a Incrível. gente botar de pé 25 mil bonequinhos de barro. Eu me lembro muito bem, porque eu tive que contratar um monte de alunos da escola do Parque Lage para ajudar a botar os bonequinhos de pé. Tá. Bom, aí a gente saiu, a nossa gestão acabou em 1997, aí nos anos 2000 o museu teve algumas coisas importantes, como a exposição da Louise Bourgeois. Gente, olha que maravilha que era essa aranha aqui lá do lado de fora, né? Que agora está no mar, né? Está no mar. A do Itaú Cultural, né? Não sei se é a mesma, mas está lá no mar. Ela, na verdade, ela estava itinerando. A próxima estada por acaso eu sei, a aranha estaria nesse momento em Fortaleza, tá? Só que aí a pandemia parou tudo, a aranha não chegou nem aí, tá? Aqui a exposição do Romeo Eck, que foi em 2016, né? 2014. Essa exposição foi, eu acho que um blockbuster mais incrível do museu, né? 300 mil pessoas. Mais, muito mais. Não, foi muito mais. Eu acho que chegou a bater quase 1 milhão de pessoas na época. Era fila de 2 horas e meia todos os dias. Era uma loucura. É uma incrível. Olha, gente, eu vou mostrar aqui, olha. Aqui esse é o Salão Monumental. Gente, olha que espaço maravilhoso. Essa aqui é uma exposição do José Bestiara, tá? Aqui a entrada com a escada, com exposições que sempre acontecem lá também. Uma coisa interessante até, Denise, falar da entrada, né? Qual é a nossa estratégia agora, né? Eu acho que a gente tem ali no museu um espaço muito importante que é essa entrada. E a entrada ela tem que, para nós, agora ser um espaço de encontro, né? Ser um espaço para acolher o público e não mais de exposição. A gente já tem muito espaço para exposição em cima. Inclusive, não é um bom espaço positivo. E não é um bom espaço positivo. E aquela entrada é linda, porque você olha para um lado, você vê as pessoas dançando, você vê aquele aterro, as pessoas possam entrar, ler um livro, tomar um café. Né? Então, o que a gente vê é que no museu faltava um espaço desse, né? Então, nesse sentido, a gente está realmente repaginando tudo isso. E eu acho assim que vocês vão manter o restaurante, vai mudar os restaurantes, porque tinha assim uma... Não, isso é uma outra coisa nova, né? O restaurante está saindo, né? O Laguiole acabou, está saindo, a gente agora assinou o contrato, a gente está vendo um outro restaurante que a gente vai trazer. Nossa ideia é um restaurante mais barato,
que abra isso é bom, viu? Porque sábados e pro bolso do domingos. artista, o Laguiole, embora Exatamente, um não tinha a menor restaurante condição. ótimo, mas... É um restaurante ótimo, mas é um restaurante que não era para o nosso público, né? É um restaurante que você paga ali R$ 100, R$ 150 um prato, não tá aderente à nossa estratégia, né? Então a gente quer um restaurante que funcione para os nossos artistas, para os nossos visitantes, né? Então a gente está agora nesse processo de trazer um novo operador, que eu acho que vai ser fundamental, né, para esse projeto do museu, porque é um evento, né, um programa, né? Você vai para o museu, você vai ver uma exposição, você vai Claro, almoçar, você vai tomar um café, que nem no Parque Lage, né? O claro. grande charme do Parque Lage é o café da manhã que Ali tem é o lá, é o papo, o almoço, pessoal, né? todo mundo que você Exatamente, encontra, né? exatamente. Então eu quero, né? E vários artistas falaram comigo, né? Poxa, o Man era incrível, tinha aquela cantina que todos nós nos encontrávamos, era o ambiente que todos nós não tínhamos meio o que fazer, a gente ia para o Man. E é esse Claro, espírito que eu quero trazer, né? A gente tem uma maravilha. cinemateca, a gente tem um museu, você tem um lugar ainda para comer de uma forma barata, né? Uma comida de qualidade, gostosa. Gostosa, Você né? passa o dia ali, né? E é isso que a gente É. quer, com aquele parque em volta, né? Então, realmente, essa questão vai ser muito importante dentro da nossa estratégia. E a gente está mudando isso agora e dentro em breve a gente vai ter uma boa notícia aí, acredito, Vai. para o museu. Eu queria mostrar uma imagem aqui para vocês que é difícil de entender, mas era não, É, né? A exposição dos irmãos Campana que tinha acabado de abrir e fechou. Então eu queria que você contasse, Fábio, para o pessoal como que vai ser. A gente vai poder ver essa exposição? eu acho ótima essa tua pergunta, porque realmente foi uma frustração para nós, né, e para eles também. A gente mal abrir a exposição, um dia de exposição, a exposição ter que fechar, né? A exposição tá linda, Nossa, é realmente uma montagem a montagem está espetacular. espetacular, cinematográfica, e ela, assim que abrir o museu, né, é claro que ela vai reabrir, a gente está agora trabalhando nesse protocolo de abertura, né, eu estou Uhum. trabalhando com outros equipamentos culturais do Rio de Janeiro, Estudando turísticos como também, fazer, estudando né? como fazer isso para ser da forma mais segura para os nossos funcionários e para o nosso público também. Mas a Uhum. exposição, o museu reabrindo, ela vai ficar 3 meses, então vai dar tempo de todo mundo ver, né? A gente quer criar Oba! debates, oficinas, e realmente está linda. É uma exposição da carreira deles, né? E Não. eles são geniais, né? Eles são artistas fantásticos, com uma sensibilidade, né? Enorme, né? Então eu chamo eles de artistas, né? Ah, Não design. totalmente, né? Para mim eles são Totalmente. artistas. E é muito interessante isso estar acontecendo no MAN, né? Eu acho que o MAN é um museu que tem que realmente abraçar todos esses tipos de arte. A gente tem que ter uma Claro. transversalidade cada vez maior, Não, né? a ESG saiu do Museu de Arte Moderna. Ela Exatamente. começou no Museu de Arte Moderna do Rio e saiu, quer dizer, esse celeiro, né? Eu queria falar um pouquinho, Fábio, a gente falou muito sobre as exposições temporárias, eu queria falar um pouquinho sobre o acervo do museu. Então, aqui é o terceiro andar, que até agora, eu não sei como é que vocês vão fazer daqui para frente, mas até agora o terceiro andar era uma área destinada às coleções permanentes, sendo que o museu, na verdade, é um museu que tem três núcleos de coleção. Ele tem um núcleo da coleção inicial, que apesar do incêndio ainda tem coisas muito importantes, ainda tem Brancusi, Cruz Diez, Leger, Giacometti, Max Bill, Artung. Então a Guerra gente Richter. então ainda tem muita obra importante, né, na coleção inicial do museu. Tem a coleção Gilberto Chateaubriand, que é uma coleção que é um mapeamento da arte brasileira. Então, é uma exposição que começa desde o início do modernismo e vem até os artistas contemporâneos,
né? Uma exposição, uma coleção que começou pelo gosto do Gilberto, mas que foi aumentando, e durante um longo tempo o Gilberto teve um aconselhamento do Roberto Pontual para completar a coleção, e durante todo esse período ele foi, por exemplo, no tempo que eu trabalhei no museu, o Gilberto ouvia muito o que a gente falava. Então a gente dizia: olha, Gilberto, acho que você precisava comprar tal artista e tal. Então eu sempre ia no ateliê do artista, olhava as obras, mas ele se reservava o direito de ele escolher. Mas ele tem um olho, Gilberto, ele sempre escolhia as peças que eu escolheria. Então, é maravilhoso. A coleção do Gilberto Chateaubriand é uma coleção espetacular. E tem também a coleção do Joaquim Paiva, que é uma coleção de fotografia. Então, a coleção inteira do museu, segundo o site do próprio museu, junta aproximadamente 15 mil obras. O maior, assim, é muito interessante isso que você está falando, né? Que é o maior acervo quase da América Latina de arte moderna, né? É 6.600 do Gilberto, 6.800 que tem no museu, 3.000 do Joaquim Paiva e mais 6.500 do MAN, né? Da coleção própria do MAN. E, assim, incrível, né? Porque hoje, revisitar essa coleção vai ser super importante, né? Cada vez mais, né, essa nossa estratégia de revisitar a coleção vai ser botada em prática, né? Links, transversalidade com arte contemporânea, né? Conexões, né? Então eu acho que vai ser um momento muito interessante, né? E uma outra coisa que a gente quer fazer também é dar espaço para novos artistas, né? Eu acho que é muito importante também o MAN trazer esse olhar para aquele artista que não tem galeria, ou para aquele novo artista que está começando, e juntar ele com os artistas já consagrados, e não ser só um museu de artista consagrado. Né? Exatamente. Era exatamente esse celeiro de gente jovem, gente nova que estava chegando, né? Então, não dá para ficar... Né? E você falou bem do Gilberto, né? O Gilberto, quando eu comecei a colecionar, era o meu ídolo, era um exemplo para mim. Eu nunca vou me esquecer que logo que eu comecei a colecionar, jovem colecionador, eu saí numa foto no jornal, o Gilberto e eu, né? E aquilo ficou marcado. E aí você vê onde eu estou hoje. Assim, eu estou falando de uma coisa há 17 anos atrás, né? E o Gilberto era essa pessoa que realmente ele ia nos ateliês dos artistas já com uma coleção espetacular, ele ia e eu fui com ele junto em alguns ateliês e você está perfeita, ele sempre escolhia o melhor trabalho. Cara, eu sempre olhava e ele pegava assim, eu adorava também aquilo. Então, assim, era uma generosidade, né? E fez 95 anos agora, né? É uma pessoa assim, quem dera o Brasil ter 4 ou 5 Gilberto Chateaubriand, né? Assim, ele realmente é uma pessoa especial para a arte brasileira. Ele é divertidíssimo. Não, inteligentíssimo, super gaiato. E divertido demais. Agora, eu queria que você falasse de uma coisa chata, que é o seguinte: é muito bom ter um acervo desse, mas a gente tem muito problema no Brasil, porque, assim, fora do Brasil, existe uma consciência dos cidadãos de que o patrimônio de um museu ele é o patrimônio de um país. Tá lá o nosso patrimônio. Mas a gente não tem essa consciência no Brasil. Então, a gente consegue dinheiro para fazer eventos, mas não consegue dinheiro para manter acervo, né? Para cuidar do acervo, que dá um trabalho e uma despesa absurdas, né, Fábio? Queria que você falasse Não, assim, eu que sou colecionador também sei disso, né? Parece um filho, né? A obra de arte, eu brinco, né? Meus filhos falavam assim, pai, a gente quer um cachorro, a gente quer uma... Eu falei, não, meu filho, a gente já tem um monte de quadro que eu tenho que cuidar. Vocês, mais um cachorro não dá. Entendeu? Porque a gente vive numa cidade muito úmida. O Rio de Janeiro é uma das piores cidades do mundo para você colecionar, porque o MAN, então, ele está num lugar aterrado. Na beira do mar. Colocou muito bem. Na beira do mar e ele é aterrado. Então, é muito alto.
em cima do mar, é um custo muito alto, né? Essa manutenção, né? Então é para a gente uma preocupação muito grande e a gente está trabalhando em cima disso. Dentro do nosso plano anual vai ter algumas rúbricas só em relação à coleção e à manutenção da coleção, né? E do acervo. E tem linhas do BNDES também, que tem um enfoque para estar trabalhando com acervo. Então, é uma coisa que a gente tem hoje 5 pessoas vendo isso o tempo todo, né? Nessa quarentena, as pessoas que trabalham na museologia estão se revezando, cada dia vai uma para ver, para checar, porque é uma preciosidade, né? A gente, Nossa, quantos é uma milhões, maravilha. assim, é uma maravilha, né? Então, é muito importante esse acervo ser bem resguardado, né? Com certeza. Ó, e agora a gente tem uma pessoa aqui perguntando sobre a história do Pollock, que já se falou muito, mas na verdade eu queria dizer que hoje em dia saiu, a semana passada, um acordo internacional de autorização aos museus de vendas de seus acervos, de peças do seu acervo, porque os museus estão perdendo realmente todas as suas fontes de renda. Fonte de renda que a gente nunca teve. No tempo que eu trabalhava no museu, a gente não tinha um tostão, a gente fazia tudo na raça. E teve ocasião que a Isabel, que está assistindo a gente, Raquel, várias pessoas que estão nos ouvindo que eram dessa turma do MAN, a gente chegou a ficar 3 meses sem receber salário. 3 meses. Lá em 92, né? Então, as coisas são difíceis, né? Eu acho assim, essa questão, né? Alguém está brincando aqui, ou seja, o MAN, mais uma vez, foi pioneiro. Exatamente, gente. O MAN está sempre na vanguarda, né? Mas, assim, essa questão, eu acho que da venda do Pollock foi uma questão muito polêmica, né? Porque aí muitas questões, assim, é tão importante a gente ter um museu, né, vivo, né, que naquele momento eu acho que todo o conselho, né, a própria direção do museu não tinha outra alternativa, porque infelizmente ainda a cultura nossa de doação, né, e de manutenção e apoio dos equipamentos culturais é zero. Assim, as empresas, elas, você vê o que acontece no nosso país hoje, né? Assim, não preciso falar mais nada com o que acontece com a nossa cultura, com a desmobilização que está ocorrendo e que já vinha ocorrendo, agora só se aprofundou. Né? Assim, é um absurdo total as pessoas tirarem das escolas arte. Agora, a matéria arte não é mais uma matéria que você é obrigado a dar nos cursos escolares. É surreal, né? Porque o que os caras acham que tem que dar para as crianças? Só matemática, português, né? Daqui a pouco eles vão tirar a história também, né? Então, assim, é muito interessante porque as pessoas, elas criticam muito. Exatamente. As pessoas criticaram muito, mas poucas elas ajudam, poucas pessoas ajudam, né? Então, assim, o nosso papel hoje é mostrar a importância da cultura, né? Como ela deve ser apoiada e realmente financiada, né? Não só pelas pessoas físicas, como jurídicas, como governo. Quem, como eu e você, já trabalhou dentro de uma instituição, porque eu trabalhei no Museu da Casa Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, realmente é difícil. Mas eu queria, que a gente está chegando ao fim, Fábio, eu queria que você falasse sobre essa chamada aberta para a direção artística do museu, tá? E depois eu queria falar um pouquinho sobre a ação solidária do Clube dos Colecionadores, mas a gente tem 5 minutinhos para falar sobre isso. Eu acho que o nosso objetivo no museu realmente é um objetivo de transformação, né? Um objetivo de ser cada vez mais transparente e cada vez mais a gente quer ter um papel institucional e social mais importante, né? A questão hoje que se coloca da chamada aberta, né, e fazer esse open call, né, é muito importante porque é uma chamada aberta para uma direção artística internacional em que vão ter 2
comitês avaliando nessas candidaturas. Então é muito interessante porque não é uma decisão minha, não é assim como acontece em vários museus, que o diretor executivo indica a pessoa. É uma responsabilidade muito grande, que eu acho muito importante dividir com outros. Né? E abrir, quando você faz uma chamada aberta, você dá a oportunidade de todos participarem. Né? E isso é fundamental, porque tem gente que eu não conhece, né? E múltiplos projetos. Né? Então, é uma chamada aberta para uma direção artística. Essa pessoa, ela, além de fazer o papel de curadoria, que hoje é exercido pelo nosso querido Fernando Coccheralli, que vai sair, ela tem outra responsabilidade, que é fazer a conexão entre cinemateca, museologia, educativo, documentação, mas também todas essas outras áreas. Então, eu realmente vejo como uma oportunidade única, né, de uma transformação que a gente quer fazer no museu e, sem dúvida, é algo inédito. Né? A gente viu, nunca existiu uma chamada aberta internacional né, no Brasil para um cargo como esse. Né? Então, eu estou muito feliz e animado. E, assim, todos que estão nos vendo podem entrar no nosso site, a chamada está em inglês, português e espanhol, e divulgar para curadores e amigos que queiram participar. Vai ser um prazer a gente ver essas candidaturas. Né? Olha, eu queria... Nós temos pouquinho tempo para você contar um pouquinho sobre esse projeto da ação solidária do Clube dos Colecionadores. Dentro de um enfoque, eu acho que social, que a gente tem que ter cada vez mais, um dos grandes objetivos nossos é estar presente em projetos periféricos culturais importantes. Né? E a gente elegeu 2 projetos nesse momento, que é o projeto Lanchonete, da querida Thelma, e o Bela Maré, né, do Galpão Bela Maré, para a gente estar fazendo um trabalho de apoio a eles, de que forma? Né? Como a gente está apoiando eles? No nosso Clube dos Colecionadores, que a gente faz todo ano, a gente separou 50 grupos, né? Em cada grupo você compra 5 artistas. Nesse caso, nesse grupo a gente tem a Anabela Geiger, que a gente está vendo esse lindo trabalho, o Daniel Senise, né? Tem o Denilson, Baniwa, que é um indígena, né? Temos também o Maxwell Alexandre, com esse trabalho lindo que ele fez 1 por 1 à mão, né? E o outro é o Marcelo Cidade, né? E você compra os 5 trabalhos, né, por R$ 6.800, né? E 100% do dinheiro é revertido para projetos sociais. Né? Eu não quero falar em dólar, mas assim, a gente está falando de $1.000 quase, né? Você comprar 5 artistas inacreditáveis por $1.000 e ajudar 100% da arrecadação vai para esses projetos sociais e para um projeto no MAN que a gente está realizando com o nosso público em torno do museu, né? Com aquele pessoal que fica ali habitando, né? Então, eu acho que é muito importante, isso é um primeiro trabalho, um primeiro projeto de muitos que vão vir, porque a gente entende a nossa responsabilidade de estar apoiando esses equipamentos culturais periféricos, já que a periferia do Rio de Janeiro é o nosso celeiro cultural, né? Com certeza. É onde a gente tem a bossa nova, onde a gente tem o samba, né? A gente tem o funk. Tem alguém perguntando aqui como que pode comprar, é no site? Dentro do nosso site, direto, com cartão de crédito, a gente divide. Né? E o transporte é por nossa conta também, a entrega, o custo. Fábio, a gente vai ter que acabar, senão eu não consigo salvar a live. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso a gente ouvir. Eu espero que você consiga fazer esse diamante voltar a brilhar. Vamos fazer. A gente está lá trabalhando todos os dias, a gente vai com a ajuda de todos vocês. É um projeto nosso. Né? Eu só estou lá regendo, mas o MAN é nosso, né? Muito obrigada pela presença de todo mundo.